E vamos para uma aula de revisão de contagem, uma aula de nono ano, nível nono ano, para quem acompanha pelo material Etapa, pela página 79, 2020. Quantos múltiplos de 7 tem exatamente 3 algarismos? Então você tem que pensar aí uma quantidade de múltiplos, né, de números que de 3 algarismos são múltiplos de 7. Em outras palavras, a partir do 100, né, você tem 3 algarismos e acaba no 999. Qual que é o primeiro múltiplo de 7? Seria o 105. 105 é o primeiro múltiplo de 7. E o último múltiplo de 7 é o 994, certo? O 105 ele é a mesma coisa que 15 vezes 7, ou seja, o próximo múltiplo vai ser 16 vezes 7, 17 vezes 7 e assim por diante, 18, 19, até chegar no último, que é o 994, e ele é a mesma coisa que 142 vezes 7, ou seja, os seus múltiplos eles vão desde o 15 até o 142. Quantos números existem nesse intervalo? Aí nós utilizamos aquela fórmula de contagem, né? Que é o n menos k mais 1, que é o quê? O último termo menos o primeiro mais 1, para saber quantos números existem no intervalo. Então, se ele vai do 15 até o 142, montando a nossa formulinha, vai ficar 142 menos 15 mais 1, que eu obtenho 128 múltiplos de 7, formado por pelo menos 3 algarismos. 2. Se jogarmos dois dados, de quantas maneiras podemos obter soma 7? Soma 7 somente com 6 e 1, 2 e 5 e 3 e 4, podendo também inverter as ordens deles, né? Então pode ficar 1 e 6, 5 e 2 e 4 e 3. Com todas essas eu tenho 6 maneiras diferentes. E para esse exercício não tem segredo, basta somar a quantidade possível de pares, né? São 6 pares possíveis para a soma dar 7. Ou é 6 e 1, 2 e 5, 3 e 4 e nas suas ordens inversas também, todos trocados aí. Lembrando que é um dado de 6 faces. 3. Se jogarmos 3 dados, de quantas maneiras podemos obter soma 11? 3 dados, já existe um pouco mais de possibilidade, né? Então nós podemos ter 1, 4, 6, 1, 5, 5, 2, 3, 6, 2, 4, 5, 3, 3, 5, 3, 4, 4. Porém, a ordem desses números pode ser trocada também. No 146, por exemplo, eu posso ter 641, 416 e assim por diante. Os que estão destacados em vermelho, que tem os 3 números completamente diferentes, né, distintos, eu consigo até 6 possibilidades, pensando assim, ó, pelo princípio multiplicativo. O primeiro dado terá 3 opções, pode ser 1, 4 ou 6. O segundo só tem 2 opções e o terceiro uma opção, 3, 2, 1. 3 opções, 2 e 1. Ou seja, cada uma que está em vermelho, 6 modos, certo? Então a gente já tem 3 vezes 6 aqui. Para as ternas formadas por 2 algarismos iguais e um diferente, que estão destacadas em azul aqui, ó, temos 3 modos de obter essa soma 11 somente, né? Porque elas vão se repetir. Logo, a gente tem 3 possibilidades em vermelho e cada uma são 6 modos diferentes. E em azul eu tenho as 3 e cada uma só tem 3. 3 vezes 6 mais 3 vezes 3 dão 27 maneiras de obter 11 ao jogar 3 dados. 4. Rogério, depois de algumas horas agradáveis de estudo, resolveu jogar no seu computador. Nele estão instalados 4 jogos de luta, 3 de estratégia, 5 de aventura e 28 de quebra-cabeças. De quantas maneiras Rogério pode escolher o jogo que vai jogar? Por que eu enfatizei o jogo? Porque ele é um jogo só, né? Ele vai jogar somente um. Então, de quantas maneiras ele pode escolher qual jogo ele vai jogar? Só somando tudo, né? Então, princípio da adição. Por isso que é uma aula mais de revisão mesmo. A gente já viu o princípio multiplicativo, n menos k mais 1, e agora o princípio da adição, que basta somar todos os jogos que ele tem 40 maneiras diferentes de escolher qual que ele vai jogar. Bem simples. 5. Sejam x e y dois números naturais, quantos pares de números satisfazem a desigualdade x mais y menor que 12? Então tem que somar dois números e eles sempre têm que ser menor que 12, no máximo 11, certo? Naturais.
Então, se o x for 0, o meu y pode ser 1, então já tem o primeiro par, 0 e 1, pode ser 0 e 0 também, né? 0,2, 0,3, 0,4, até chegar no 0,11. Todas essas possibilidades, ó, x sendo 0, o y pode ser 0, 1, até chegar no 11. São 12 possíveis, somente com x sendo 0. Agora vamos para a segunda. E se o x começar com 1? Se o x começar com 1, você tem somente 11 possíveis. Por quê? Pode ser 1 e 0, 1 e 2, até 1 e 10, né? Não vai até 1 e 11. 1 e 10 pode ser um par, porque é a soma dá 11, 1 mais 10. Então você tem 11. Isso vai sucessivamente, né? Com 0 foram 12, com 1 foram 11, com 2 vão ser 10, com 3 vão ser 9 e assim vai. Então basta a gente somar todas essas possibilidades, 12, 11, 10 até 1, que você tem 78 possíveis pares que satisfazem essa igualdade aqui. E aqui é um exercício pedido também para uma de base 5, né, da aula anterior, em relação às operações com outras bases. Então a gente tem uma multiplicação de dois números de base 5, né? O que acontece quando você tem números de base 5? Os seus algarismos não podem chegar no 5. Então, repara que na conta, todos estão de 4 para baixo, né? Então, aqui, ó, só o comecinho. Aqui eu vou usar minha tabelinha para me auxiliar. 1 vezes 4 é 4. 4 é aceito na base 5, né? Então, continua, 4. Uma vez 3, 3. Uma vez 2, 2. Uma vez 1, 1. Ficou igualzinho. Agora a segunda parte, ó, 2. 2 vezes 4 já dá 8. E 8 na base 5 não existe. Você tem que transformar. Ó. 2 vezes 4 ó, é 13. Então aqui vai subir 1 e vai baixar o 3 para cá. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 7 na base 5 é 12. Então sobe 1, abaixa o 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 5 também não existe. 5 é 10. Sobe 1, abaixa o 0. E 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, normal. E assim, sucessivamente, você vai realizando todos eles, utilizando a tabela, até a soma final. Não esquece também que na soma final, se ela der maior que 5, você tem que converter. Por exemplo, aqui, ó, 3 mais 3 vai dar 6. E 6 na base 5 é 11, né? Então vai subir 1 e desce 1 aqui. E assim por diante. Certo? Para quem acompanha pelo etapa, os adicionais sugeridos da aula de hoje, né, que é de contagem, 34 até o 36, e nós encerramos por aqui.